Raí apresenta. Não adianta você fazer essa carinha. E você pode mandar suas mensagens via Twitter. Tá sempre colocando a hashtag FS Rádio Brasil. Ou você pode mandar o seu WhatsApp. Inclusive, você que canta e quer ter o seu momento de fama, e de repente a Pascoal Records te contrata, que é a gravadora que o Pascoal está aí para descobrir novos talentos, só mandar 011 99390 4545. E ó, um detalhe, você não sabe inglês? Não tem problema, inventa. Quando é slow and motion and fucking birds. O quê? Slow and fuck what? É isso aí, você pode inventar que o Pascoal não liga para isso, que vale é a intenção, a voz e o timbre, tá bom? Pascoal, o Raí assumiu hoje, oficialmente, é o novo diretor de futebol de São Paulo, e não falou nada demais, mas uma das coisas que ele falou é o seguinte: esse elenco não precisa de grandes mudanças para 2018. Não precisa? Precisa. Na minha opinião. Pô, já vai discordar do Raí? Não, é claro. Já começou a fritar. Agora é que a gente... O cara nem assumiu, o Pascoal já tá fritando ele. O cara acabou de dar a entrevista agora. Raí, A cadeira tá quente, ele acabou de levantar. Olha o Raí, olha a surpresa do torcedor de São Paulo. O rapaz ficou surpreso quando viu o Raí ali. Só para dizer o seguinte, claro que o São Paulo vai precisar de reforços. E eu entendo que o Raí, nesse instante, ele não tem uma visão ampla. Ele disse mesmo na entrevista: eu vou me apoiar nas pessoas que estão no São Paulo, e vou me apoiar naquilo que já está sendo feito para poder dar início ao trabalho. Normal, porque ele está chegando agora. E geralmente, aqui vai só, gente, só minha opinião, é um equívoco, né? Você deixar para o mês de dezembro, para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro reforçar o time. Porque isso tem que ser feito a partir do mês de setembro. É a partir daí que você começa a ver. Agora, Pascoal, como é que vai fazer? Isso, mas é mais um equívoco da direção do São Paulo. Mas ela atendeu a pedidos, né? Atendendo a pedidos, Raí está contratado. Agora, porque na reunião com a torcida não foi o pedido? Então é isso que eu ia perguntar. Quando a torcida fez aquelas exigências... O item 8 era esse. Aquele manifesto que teve depois dia 29 de novembro. Que teve a reunião do pessoal das torcidas, dos blogueiros, com o presidente de São Paulo, com a diretora de São Paulo. Tinha esse item? Tinha o item 8. Era o item 8. Você tem aí? Tem. Vou buscar aqui. Ontem eu li no expediente. Aí queremos o Raí. Não, você tem o item 8 que eles pediam a contratação de um coordenador profissional, uma pessoa que entendesse futebol, e citava Leonardo, Pintado, Muricy e Raí, como sugestão. Então a primeira exigência foi atendida. Não, mas a gente já sabe que o São Paulo é administrado pela arquibancada, disso a gente não tem nenhuma dúvida. Isso aí o Lugano também era uma sugestão. Então, o Lugano o Raí disse que vai conversar com ele a respeito, se ele vai aceitar ou não essa proposta de ser um gerente do elenco, alguma coisa, como o Zé Roberto será no time do Palmeiras, pode ser o que ele também assume. Eles pediram um superintendente de futebol, pode ser o Lugano? Tendo o Raí e Lugano, é uma forma de recuperar a identidade que o Raí fala muito aí na entrevista? A identidade do Lugano é uma identidade de raça. Identidade do Lugano é uma identidade... Ele fala mendigo. Não, não falo nada disso. Mas tudo bem. Tauba. Dá umas matadas no que ele fala? Tauba, você fala? Tauba. Aí vai vir Tábua. Mas aí tem uma música do Adoniran Barbosa que é legal. Saudosa Maloca. Não. De tanto levar frechada do seu olhar, meu peito parece, sabe o quê? Tauba, de tirou Álvaro. Tirou Álvaro. Hoje ele ia atrasar, ele me ligou e falou: tô com um problema aqui, me tá com Aí então você tá com dois. Primeiro que é o problema, segundo que não sabe falar. É o seguinte, o Raí quer resgatar uma identidade dos anos 90 do time que ele jogava, que era um time plasticamente bonito, o time do final da passagem do Sininho, começo da passagem do Tele Santana, que era um time plasticamente muito vistoso, mas que tinha força, que o Raí era um jogador de força, né? O jogador era um jogador de força e de técnica, era um jogador que tinha técnica, mas era um jogador de força. Então o São Paulo quer resgatar isso. Tomara que consiga, né? Eu acho que com o time atual não consegue. Com o time atual não consegue, vai precisar melhorar. O São Paulo precisa se reforçar, claro que sim, especialmente no aspecto defensivo, né? Como o nosso repórter, o André, perguntou para ele, né? Você não acha que precisa da defesa? Ele falou que precisa de solidez na defesa para ter um time que possa atacar. E o São Paulo vai precisar se reforçar, claro que sim. Só que nesse instante ele não sabe quais são os reforços que podem chegar. A gente está cansado de saber, o São Paulo precisa de laterais, né? 4 laterais. Não só um lateral. Não tem lateral para direita,
Tem lateral pra direita? Tá jogando moleque que é volante, tá jogando de lateral. Hoje só você vai fazer o programa? Ah, você me perguntou. Pô, faz 15 minutos. Tá respeitando a opinião dele, ué. Caraca, Pascoal. Você já tentando interagir. Você já cantou, você já matou o português. Não, o Adoniran Barbosa, que é sensacional. Adoniran, eu sou fã da Adoniran. Só para dizer o seguinte, para encerrar da minha parte, o Raí vai precisar de apoio. Esses caras que estão lá hoje do lado do Raí, apoiando e tal, não serão os mesmos que atirarão as primeiras pedras. Acredite nisso, galera. Agora, o Sormani, Flavinho, meu menino, Fábio Azevedo, deixa eu te falar, o primeiro impacto da contratação do Raí já deu resultado. O Leco foi bem, né? O impacto na estratégia foi a surpresa desse rapaz aí. O quê? O primeiro impacto foi a surpresa desse rapaz de boné, que a hora que ele viu, ele falou, O ídolo. acho que ele não esperava. O Raí ter... Mas se o Raí chega por trás de você, você tá pronto pra tirar uma foto, chega o Raí por trás de você, você não ficaria espantado? Tô falando só que o rapaz ficou Não, surpreso. Flavinho. Às vezes você chega por trás do Flavinho, ele tá fazendo a live, ele se assusta. Imagina se fosse o Raí. Com o Benjamin você se assusta? O primeiro impacto foi esse. O primeiro impacto da contratação do Raí... Olha ali o primeiro impacto, quer ver? Ops, tomou um susto, olha lá, quer ver? De boné é esse? O de boné, ele tomou um susto. Talvez ele não tenha lido. Isso, vai o noticiário brincando. ontem. Vai brincando. Eu não vou segurar mais os seus B.O. Vou mandar pra você agora. Vai brincando. Vai pensando que é brincadeira. Vai. Deixa eu fazer A uma... TV São Paulo. A TV São Paulo é oficial, bicho. Vai estar lá no site do São Paulo. Só você pra falar. Ninguém falou isso até agora. Ninguém. Isso tá passando faz mais de 40 minutos no ar. Mais de 40 minutos. Mas até agora eu não entendi do que você tá falando. Não, sério. Olha, eu vou falar um O que negócio você pra tá você. criticando aí Eu não estou também? criticando nada. Você pergunta do primeiro impacto. O primeiro impacto, para mim, foi a surpresa que causou a chegada do Raí a alguns torcedores, inclusive. Acho que não estavam acompanhando o noticiário. Diria um amigo meu, que Se inferno. você olhar Isso ali... não é de agora. Não, isso não. Isso foi hoje, ó. Os torcedores... Não, isso não foi hoje, não. Foi hoje. Não, hoje não. Não, imagem Mas antiga. recuperado. Os torcedores ser recuperado, gente. Não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Tinha sido hoje, então desculpem, apaguem tudo que eu tô falando. Isso é uma imagem só que... Mas então já não causa tanta surpresa, tanto impacto assim. O impacto acaba sendo um impacto que talvez reflita no campo, naquilo que o Raí quer. Para, Pascoal, de fazer careta pra mim, que coisa feia, rapaz. Pascoal, para de fazer careta. Dá um sorriso. Parou. Ô, Fábio Sormani. O primeiro impacto... Para, gente! Ô! Para, mano! O primeiro impacto da contratação do Raí, o objetivo do Leco foi alcançado. Porque é o Raí, tá certo? É o Raí, tira o foco de tudo. E o Raí chegou hoje e falou... Mas é muito cedo, né, mesmo? Não, É a mas primeira hoje- entrevista e foram 20 minutos. É preciso saber o que vai acontecer Foi daqui pra convidado frente. ontem e chegou hoje. Chegou hoje. Saber se ele vai ter um escudo para ele próprio, porque aquilo que vocês estão falando é verdade. O Raí ficou muito tempo fora do São Paulo. Eu acho que vai dar certo, ele tem uma identidade muito grande. Ele estava nesse conselho aí, agora desde abril, maio. Conselho de Já administração. ajuda alguma coisa. Já Então, tá mais ou menos. ele está se readequando ao mundo onde ele já viveu e não estava mais vivendo. Você falou que com quem ele trabalhava? Está trabalhando com obras de artes, é isso? Não, falei com obra de arte. Falei o Raí. O Raí é um cara que é ligado à cultura. Eu administro uma sala de cinema em O São Raí Paulo. tem uma sala de cinema lá na Vila Madalena, um bairro legal em São Paulo. O Raí é garoto propagando um monte de marca top. Ele estava É um Raí, absolutamente... é um cara que vive. O Raí é um bom vivan. Ele se preparou para isso. Então ele tá toda hora viajando, ele tá na Europa. Mas é um cara que aproveita a vida e curte. isso que significa o quê? Por isso que ontem... Que não eu falei precisava passar por isso. Eu vou me surpreender se o Raí aceitar, porque eu acho que não é um perfil de vida que o Raí quer. Eu falei, a não ser que ele queira mudar isso. E pelo jeito ele quis. Ele vai isso passar daí. por um desrespeito, não vai? Um desrespeito? Como assim? Como outros já passaram com essa diretoria? Ah, pode ser. E ele é um Não ídolo. sabe, a gente não sabe. Respeito é algo que essa diretoria não tem. Não só ele, Fábio Azevedo, um grande ídolo, Sormani. O cara, quando ele se expõe a uma situação dessa, Falcão no Inter, Zico no Flamengo, Raí no São Paulo, o Rogério Ceni no São Paulo, o Rivelino no Corinthians. A chance do cara quebrar a cara é grande, cara. É grande. Mas o Raí, ele chegou com um tom apaziguador, ele não foi contundente em nenhuma declaração dele, e eu acho que ele tá correto. Você até falou, mas ele disse que nada vai mudar no time de São Paulo. É claro, você quer que ele chegue lá falando, esse jogador é uma
porcaria. Não quero ele para ano que vem. Quando não pode falar isso. O elenco precisa de reforços? Assim, pontuais, aquilo ali. Ele não vai chegar e dizer... Ele vai desqualificar o elenco. Mandar embora todo mundo. Claro que ele não vai falar isso. Já chegou com a malandragem do dirigente. Sabe uma coisa legal? Ele falou de filosofia de futebol, estilo de futebol. Estilo de jogo. Que combina com o técnico que está lá hoje, eu acho. Exatamente. Isso é uma coisa legal, porque muita gente... E aproveitamento da base que combina com o treinador que está lá hoje. Muita gente torce o nariz pro Dorival, pro futebol que o São Paulo apresentou desde que o Dorival assumiu, porque o Dorival pegou um time no meio do caminho, precisando sair da zona de rebaixamento, tem de fazer um trabalho que não é exatamente o perfil técnico desse técnico, né, do Dorival. Eu acho que agora, se o Raí, se o Dorival contar com o apoio do Raí, se o Raí tiver autonomia para trabalhar, se a veiarada parar de encher o saco, os conselheiros... Ele falou que ele terá carta branca, né? Você está falando que lá são os cardeais. Você os cardeais, que seja lá o que for. Nomear corretamente. Acho que não tem mais Ele falar que tem carta branca, mano, porque aí, sabe que pode, mas aí o cara pode trabalhar junto com o Dorival numa filosofia de futebol, que é uma filosofia de futebol que marcou o São Paulo até os anos Telê. Muricy não. Muricy, o futebol que o Muricy prega... Era pragmático, de resultado. Vitorioso e tudo mais. É feio pra burro. Eu acho chatíssimo. Flavinho, alguém sabe? Agora, o futebol desculpa, Fabinho, só pra fechar, da era Telê, principalmente, o São Paulo... ele pegou duas nesse período fases. Ele pegou o final da fase Cilinho, que era um futebol belíssimo. Que era um futebol muito envolvente. Sim, final dos anos 80. Mas era futebol moderníssimo. Moderníssimo. Era tático, mas era envolvente. É a filosofia que quase todos os técnicos empregam hoje. Futebol mudou, não dá mais pra fazer aquilo. Naquela época tinha jogador. Hoje o futebol é pragmático. Dá pra fazer, sim. Hoje o torcedor do São Paulo quer título. Dá pra fazer. O time do Muricy foi campeão brasileiro e é isso que o torcedor Mas uma pergunta que não foi feita na coletiva, eu acho que seria pertinente. Os poetas aí Uma pergunta que não foi feita e eu acho que deveria ter sido feita por algum jornalista ali, é que se o contrato do Raí tem uma multa como a do Rogério também tinha. Porque o Rogério, ele acabou... Então, depende. O contrato aceita tudo, meu irmão. Se você quiser colocar... Depende. O contrato aceita tudo. O contrato é um acordo entre as partes, Benjamin. Como não tem multa? A gente acha que não tem, mas essa pergunta seria legal. É lógico, Fê. A gente acha que não tem. Ninguém deduzia que o contrato do Rogério Ceni teria uma multa de 5 milhões de reais. E o São Paulo pagou, né? Pois é, tá pagando, né? Tá pagando. Mas é um treinador. Mas não importa, Benjamin. Contrato é um acordo entre as partes firmado no papel. O que o pertinente, tá falando, não é? Sim, mas estou falando assim que diretor de futebol não tem, gente. Mas nenhum diretor de futebol tem o peso que o Raí tem, gente. O Gustavo não tinha o peso do Raí, o Pinotti não tinha o peso do Raí, o rapaz... Não tem. Desculpa. Comparado com o Raí, Benjamin. Se você fizer uma enquete hoje pro torcedor do São Paulo, você preferiria quem diretor de futebol hoje? O Marco Aurélio ou o Raí, quem ganha? Aí você está colocando... Não, mas peraí, você está colocando duas situações aí distintas. Uma coisa é o carinho que o torcedor de São Paulo tem perante o Marco Aurélio pelo cargo que ele já desempenhou e fez bem. Outra coisa, em termos de peso. Quem que você gosta mais? Por exemplo, quem que é mais ídolo pra você, o Marco Aurélio ou o Raí? Mas isso é óbvio, mas é isso que eu tô falando. Benjamin, o Raí, nenhum diretor de futebol dos últimos anos do São Paulo teve lá um cara que era piloto de Fórmula Porsche. O outro que era o filho do Sócrates também, que era o advogado do clube. E agora teve o outro aí que era o dono da empresa de cosméticos aí, que era o Vinícius Pinotti. Nenhum desses tinha o peso do Raí. O Raí, ele chega numa condição que se ele quiser colocar uma multa rescisória no contrato dele, a diretoria aceitaria. Ele estava com o queijo na mão e a faca. Ele poderia escolher o que ele queria dentro do contrato. Ou você acha que não? Ou você acha que ele estava com o pinico na mão, assim, passando, diretoria do São Paulo, diretoria do São Paulo, eu estou precisando de um emprego, me deem um emprego. Ele não estava precisando disso. Eu não acredito que tem multa rescisória para diretor de futebol. Agora, não existe clube nenhum. Uma coisa, a chegada do Raí vai impedir que o presidente ultrapasse o diretor de futebol e negocie o jogador? Ou vai respeitar o cargo? Ninguém não dá pra saber. Mas eu te faço outra pergunta. Porque com o Pinotti ele fez isso, não fez? Mas eu te faço outra pergunta. Mas é a mesma coisa com relação aos jogadores. Ele não bateu de frente com o cara. Peraí, desculpa, Benja. O próprio Leco. Quando foi o coitado do Lucão, que falou, calma, daqui a pouco a torcida tá me criticando, daqui a pouco eu vou embora, não se preocupem não. Meu Deus, isso aqui é São Paulo, eu não admito falar isso. Beleza. Como é que ele fez? Meu Deus, isso aqui é São Paulo, eu não admito falar isso. O Pinotti, foi? O Pinotti e Leco, tá certo? Porque foi uma decisão em comum acordo ali. Aí o Cueva não foi para... Aí o Cueva chegou pro Pintado, pegou e falou, Pintado, eu vou jogar? O Pintado falou, não, você será banco. Como é que fala banco em espanhol? O Pintado também faz espanhol, trabalhou no México há muito tempo lá. Não. Enfim, vocês entenderam. Aí o Pintado chegou pra ele e falou, vai colocar o teu bumbum no banco. Ele pegou e falou, então não vou viajar.
não vou viajar. Aí era o Cueva, não tiveram o mesmo rigor para tratar o Cueva que tiveram rigor para tratar o Lucão. Então, passar por cima do Vinícius Pinotti, o Leco conseguiu. Será que ele teria, talvez, aí, aquilo roxo para fazer isso com o Raí? Eu duvido, eu duvido. Eu respondo a tua pergunta fazendo outra. É o Raí que vai contratar? Tem que ser. É o Raí que vai sentar com o empresário? É o Raí? Tem que ser. Tem que ser. Eu pergunto de novo, não terá ninguém junto ao Raí? Por enquanto não, Benja. Vai ter esse Alexandre Pássaro. O Pássaro é o que cuida da documentação. Não, ele cuida também, ele vai junto, vai junto nas negociações. Gente, Ontem eu trouxe a informação aqui de que o Jamel poderia ser uma espécie de braço direito do Raí. Me foi passada essa informação por uma pessoa com quem eu tenho muita proximidade, confiança. Mas no final da tarde eu consegui o telefone do Jamel e conversei com ele. Ele falou assim, olha, o Fábio, é porque ele é da velha guarda, ele me chama de Fábio. Eu sou da velha guarda, me chama de Fábio. Você viu ele começar? Fábio, claro. Fábio, até agora não fui procurado. O contrário seria impossível. Ele falou, até agora eu não fui procurado. Eu falei, mas a ideia te atrai? Sim, claro, seria muito legal. Ele falou assim, eu trabalhei com o Dorival no Coritiba e no Santos. Aquele primeiro Santos, que teve o Robinho, que foi campeão da Copa do Brasil e tal, foi o Jamel e o Dorival que montaram, os dois que montaram aquele time. Os dois que montaram aquele time. Então seria muito interessante se de repente essa parceria acontecesse. Fica aqui só uma sugestão. Passa a ser uma ideia mesmo. É uma ideia. Mas volto a dizer, ele me disse ontem, no final da tarde, que não foi procurado por ninguém. Eu acho que o Raí tem competência para tocar o departamento de futebol com as pessoas que já tem lá. Né? Existem pessoas que já são contratadas do clube, são funcionários do clube. Então o problema era só o Pinotti. O problema não era o Pinotti. O problema você tem toda a equipe boa. O problema foi a atuação do presidente no caso do prato que o Pinotti não gostou. Só isso. O presidente até explicou ali. O presidente e se o Leco faz isso com o Raí? O Fabinho perguntou, e aí? O Raí vai embora do mesmo jeito que foi o Pinotti. Qualquer cidadão vai embora. Aí vamos acrescentar uma informação respeito, aqui. Ou não é? Olha aqui, não importa quem Pascoal, seja. ontem, durante o debate final, o PVC trouxe uma informação. Ele conversou com uma pessoa de São Paulo e que antes do Pinotti pedir a demissão, eles já estavam negociando, a diretoria já estava negociando com o Raí. Ou seja, o óleo estava esquentando. Se ele não pede para sair, mas tiram ele de qualquer forma. Fábio, poderia estar. Eu não tenho essa informação. Mas está na ata lá, que o Fabinho leu. As pessoas têm 8. Pode ser que eles comporia com o Pinotti. Comporia. Seria uma composição com o Pinotti. O ato do Leco de conversar com o Cruzeiro sem falar para o Pinotti, esse ato foi determinante para a saída do Pinotti. É uma covardia. Se você tem uma pessoa responsável pelo futebol e você, no mínimo, não leva essa pessoa junto com você, é uma falta de respeito, é uma covardia, porque é uma forma de, olha, eu quero te demitir, mas eu não vou te demitir, mas eu vou criar todas as situações para você pedir para sair. Isso é uma covardia. Eu acho que é uma covardia. Chega olho no olho, seja homem com outro homem, e pergunta, olha só, não quero mais seu serviço, muito obrigado, vou trazer fulano, ou nem informa, mas dispensa. Agora, criar situação para ficar numa saia justa, o cara pedir para sair de forma correta, pior. Eu tô aqui para fazer conversando com o Raí já desde ainda estava conversando com o Raí. Se o PVC descobriu, você acha que dentro de São Paulo já não sabia e chegou a ele então, também assim, essa informação? O Pinotti, com toda a inexperiência e tudo mais, também não é trouxa, entendeu? O cara sabe no futebol, né? Inexperiência no futebol. O cara sabe das coisas, sabe o que está acontecendo, sabe que estão trabalhando nas costas dele. É sacanagem. Fez muito bem mas sair. Essa é a pergunta e aí do Ben. usa a história isso aconteceria com o Raí? Eu acho que não. Eu acho que não aconteceria. Não, de momento não. Pode ser que vá para frente. Se fizerem isso de cara... Mas eu acho que o Raí tem uma história no futebol e no São Paulo que é mais... intimidatória do que o Pinotti. Uma coisa é você fazer isso com um cara que é inexperiente, mas é bom lembrar que já então fizeram com ele na época da base. Não, tudo bem, aí, que era outro momento. Que era outro tempo, mas ele já era ídolo, já era o Raí. Tá na base. Em 2002 ele já era. Mas a base, bem, já não tem o peso do futebol profissional. Muito pelo Uma declaração contrário. do Raí causa um impeachment no São Paulo. Muito pelo contrário. É verdade. Mas olha, muito pelo contrário. Tem clubes grandes
que muita gente prefere muito mais assumir a categoria de base. Prefere muito mais, é igual subir pra cima. Mas, Ben, Prefere. Assumir mais, prefere assumir a base do que a base pode profissional. ser mais... O Corinthians, uma época, aí na época do Dualib, tinha um acordo. A base é mais Você lembra? lucrativa para muita o gente. senhor Alberto Dualib cuidava do profissional, o senhor Nézio Cury cuidava da base. É lucrativo, e não tinha Ben, conversa. mas não tem impacto, não tem impacto externo. Tem um grande clube no Rio de Janeiro, em que tem um diretor que está há muitos anos, sai diretoria, entra diretoria, sai diretoria, entra diretoria, e ele segue lá, ganhando um bom salário, fazendo um bom trabalho. Ah, não quer ir profissional? Tá bom, aqui cuidar dos meninos. Tem um grande clube no Rio. Mas como pode falar? Se tem o diretor da base, ué, como pode falar? Fluminense tem o Marcelo Teixeira, que não sai de lá com um bom salário. Marcelo Teixeira fazendo um trabalho em Xerém, que não larga. O trabalho é bom. O trabalho é bom. Mas, tô dizendo, já pensar em subir em profissional. E não Tem quis. gente que não quer. Porque ali entende que ali está fazendo, ninguém vai perturbar. Pode ser que Tá o cara... abaixo do radar. Ah, não é vidro. Pois é, ninguém não vai tem tirar tanta nada exposição. dele. É o que o Mano falou, não tem tanta exposição a base Sim. quanto o futebol profissional. Ali é uma outra coisa. Então, o cara, Agora, alguém, profissional, a o cara visibilidade é muito sacanear maior. alguém na base tem um impacto interno. O cara sacanear alguém fazendo Mas uma... a política na base pode ser Mas diferente. o Raí é um Mas aí- escudo? aí- O Raí aí- é um escudo? Eu acho que sim, claro. É só um escudo ou é um que é? diretor de futebol? Não, o Raí é o diretor de futebol, mas ele tira toda a pressão dos ombros do presidente. A presença do Raí é tão forte, tão grande, tão importante Respeitado. para o São Paulo, e tão respeitada, tem razão, Flávio, tão respeitada, que ele tira todo o impacto das costas É o do Paulo presidente. Autório no Fluminense. Entendeu? Mesma coisa. toda Mas, a ô, bronca de cima Pascoal, do futebol. exatamente. Sem muretar, fazia parte do acordo com a torcida organizada, com a Independente? Não, estava no plano. Tá? não ficaria. Então, foi um acordo? Foi. Tava lá? O São Paulo continua sendo administrado pela O Fabinho leu, lê de novo o item 8 Escuta, lá por que quando o é presidente Independente. da torcida não aparece lá para apresentar o Raí ao invés do Léo? É verdade. Ó, item 8. Alterações. Explica que data foi isso. Dia explica pra quem tá 29 ligado de na TV. novembro de 2017. Até mandei a arte aí para nossa produção. Item 8. Alterações, como gosta de dizer o Pascoal, no departamento de futebol. 1. Contratação de um gestor ou superintendente de futebol. 2. Contratação de coordenador técnico com capacitação profissional que o cargo exige. Sugestões de nomes que poderiam compor esses cargos. Leonardo, Lugano, Pintado, Raí e Muricy. E aí, mais à frente, no final, diz o seguinte: o comunicado que tem 9 itens, 3 páginas. Presidente, iremos monitorar todas as solicitações e queremos um retorno de todos os itens. Não deixaremos isso ser engavetado e não permitiremos mais amadorismo no São Paulo. Chega de lutarmos na parte de baixo da tabela. Queremos e exigiremos títulos assinados Unidos pelo São Paulo Futebol Clube, todas as Aí, ó, então fazia parte do Jair também, atendendo aos pedidos Mas, da torcida. mas não era para tirar o Pinote, era para trabalhar junto com o Pinote. Não, acho que aí... Pelo Mas aí que eu era- entendi, aí é, os caras o queriam diretor também- Seria futebol ter o é uma Raí e o figura. Pinote juntos, não tem sentido. Acho que Teria eles queriam- sentido, sim. Quando eles falam, Teria sentido, quando eles sim. falam numa administração mais profissional, supõe-se que quem está lá não é profissional. Então eu acho que eles Sim, queriam. mas não era no aspecto do diretor de futebol, era do gerente de tudo. futebol, do administrador de futebol, tudo, mas entendeu? assim, a gente- Eles queriam isso. Acho que a postura, a vinda do Raí, essa postura que foi adotada pelo São Paulo, tira todo o impacto de cima do presidente. Agora, não sei se ele vai responder a todos esses itens aí, Fábio. Ó, mas tem as contratações também. Quer anotar aí para depois a gente cobrar? Ó, é o item 4, hein? Não estou inventando, tá aqui na pauta da reunião. Contratações de laterais, como diz o Pascoal. Contratação de um goleiro. Já Para que contratou. ocorra uma concorrência saudável, mas é para ser concorrente. O Com goleiro atual titular. O goleiro já contratou. Está escrito aqui. O goleiro está Saudável. contratado. Saudável. Agora, Saudável. sim, né? Não vai ter, ninguém vai machucar o Vou outro. brigar, hein? Não vai dar um carrinho, né? Vai, machucou sem Ninguém querer. vai puxar o tapete de ninguém. É. Contratação de mais um meio-campista, vez que o Cueva servirá à seleção do seu país. Que é o Scarpa que eles estão tentando. Exatamente. Contratação de mais 2 atacantes. Contratação de 2 jogadores de renome. Tipo, Lucas Moura e Pato. Eles citam? Citam, Lucas Moura e Alexandre Pato. Tá aqui. Ah, então é capaz do Pato vir. E agora o último item desse item 4, né, o subitem, digamos assim, manutenção dos principais jogadores. Aí eles escalam o time que pode permanecer, né? Sidão, Arboleda, Rodrigo Caio, Militão, Jusilei, Hernanes, Petros, Prato e Marcos Guilherme. Eu acho que o presidente não leu aqui, que você estava negociando o Prato. Olha, mas Fazer uma queda pode de braço. parecer absurdo, cara.
Mas a torcida tem razão. A torcida tem razão. Eles pediram nomes aí para ocupar setores ali que tem peso, tá certo? Melhor do que colocar qualquer paraquedista ali nesses setores que ele pediu. Não precisa de um Não, e o próprio time em si que a torcida escalou, tem qualidade. Tem qualidade, a torcida tem razão, cara. A torcida, inclusive, também chega a essas conclusões assistindo programas, ouvindo as pessoas. Gente, isso aí é beabá do futebol. Profissionalização, claro, óbvio que precisa ter. Os jogadores que eles sugerem para ficar são os caras que jogaram Raça não precisa. razoável raça. Também é óbvio. Né? Lucas Moura, e Lucas. Alexandre Prato, todo mundo gostaria de ter. Pato. Se houvesse dinheiro suficiente para isso, mas não tem. Então, assim, é um festival de obviedades isso aí. Tem um item 6 aqui interessante. Situações futuras envolvendo Diego Lugano e Kaká. Que seja feito um acordo com esses ídolos, levando em consideração a imagem deles perante a torcida e o benefício que o clube possa ter com isso, tanto técnico como financeiro. Então, eles querem Diego Lugano e Kaká dentro do São Paulo também. O Gilson Evangelista. Ô, Sormani, por que o São Paulo não colocou o Raí na época do Rogério Ceni? Teria ajudado muito o início de carreira do Rogério. Dá-se a entender que o Ceni nunca foi consenso e unanimidade na época. Com o Raí, na época, poderia ter sido diferente ou não? Uma divisão de... Não acredito. O problema do Rogério Ceni não foi um problema político, de bastidor, ele caiu porque tinha uma ala forçando a barra e tal, não. Ele caiu porque ele não fez um trabalho como treinador. Simples assim. Mas ele poderia fazer um trabalho melhor se ele tivesse um pouco mais de tranquilidade. Eu não acho que ele sofreu pressão. Não acho. Aliás, o cara que mais pediu a presença dele no São Paulo era o diretor de futebol do São Paulo. Inclusive, se não fosse ele, Rogério Ceni, não teria ficado tanto tempo no São Paulo. O Rogério, inclusive, ele se perdeu durante a temporada porque o Rogério não conseguiu acertar o setor que ele participava, que era o defensivo. Porque o Rogério, no início da temporada, eu lembro aqui, nós elogiamos até pela postura agressiva que o São Paulo tinha. Lembra? Todo mundo, pô, o São Paulo faz 5, mas toma 4. Pô, o São Paulo faz 6, mas toma 3. Então todo mundo fala, pô, o São Paulo aí é a hora que ele conseguir acertar e encontrar esse ponto de equilíbrio e dar um jeito nesse setor defensivo, o time do São Paulo vai estar pronto. O Rogério não conseguiu acertar o setor defensivo do qual ele participava, era goleiro, né, cara? Então foi complicado. Ô, Flávio Gomes, na tua opinião, feeling, que aqui não dá pra... Raí vai dar certo como diretor de futebol? Sim. Feeling. O dar certo depende da expectativa que a torcida tem. A expectativa está bem clara, né? A expectativa está demonstrada lá. É conquistar títulos já. A expectativa é sempre a mesma, ganhar alguma coisa relevante. Eu acho que com o Raí e o Dorival, eu acho que é possível fazer um bom trabalho no São Paulo. É possível fazer um bom trabalho no São Paulo. Se ninguém internamente minar o trabalho deles, são pessoas inteligentes, pessoas que conhecem futebol, pessoas sensatas e tudo. Se ninguém minar o trabalho... Quando é que tem eleição de lá de novo, Pascoal? Não, a eleição do São Paulo agora tem mais 2 anos. Não é agora, 2 anos. Então, se deixarem os dois trabalharem com alguma calma e respeitando as convicções deles, sem querer também que o São Paulo, no estalar de dedos, volte a ser um multicampeão e tudo mais, porque essas coisas não acontecem de uma hora para outra, eu acho que no médio prazo dá para imaginar um trabalho legal dos dois, sim. Mas eu acho que tem que ter o Fábio Fernandes. Olha, Benja. Olha, o que vai depender muito se ele vai ter de fato essa tal de carta branca que todo mundo fala, né? Se ele tiver junto com o Dorival, acho que seria muito interessante o Jamel também. A dupla é boa. O Jamel também, porque o Jamel está muito bem com o Dorival. Se começar a contratar os jogadores que precisam ser contratados, segundo o Raí, são pontuais, essas contratações, a pré-temporada é mais curta, né? Ele é mais curta. É uma pena. Eu acho até que tem Florida Cup, né, pro São Paulo. Eu acho um erro. Se tiver, eu acho um erro. E outra coisa. Não, São Paulo não vai. São Paulo não vai para Corinthians, Atlético, Fluminense. São Paulo não vai. Não, Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense. É ótimo. São Paulo já não tá. Não tem mais aquele problema de você ficar engessado com os 28 jogadores. Você pode usar a base livremente, desde que o contrato desse jogador da base com o time em questão seja um contrato de mais de 1 ano e meio. Então, quer dizer, dá para você começar um campeonato paulista trabalhando de um jeito, de uma maneira que você vá preparando o seu time para as competições mais importantes. Se o Raí vai dar certo, se o time ganhar. Se o time perder, gente, não vai dar certo.
Então passa muito pelo trabalho do Dorival. E dos jogadores. E outra o Dorival coisa. continua, senhor irmão? Eu acho que sim. Porque fica assim, fala um aqui. Uma vez eu conversando com o Dorival, ele falou pra mim o seguinte: Fábio, ele é da velha guarda, a gente chama de Fábio. Fábio. Os da nova guarda, eu acho que é o Azevedo. Exato. Você chama o quê? De Júnior? Ele? Eu? Júnior? O Júnior. O Kleber jogava, Machado, jogava você conhece o Kleber, ele fala assim, pô, eu não consigo chamar o Dorival, é Júnior. A gente sempre foi Júnior pra nós, pô. É verdade. Bom, o Dorival falou pra mim, Fábio, é muito importante que o jogador compre a ideia. Porque o futebol que o Dorival propõe e conseguiu fazer no Santos, no retorno dele, que depois começou a não dar certo, passa muito pela cabeça do jogador. O jogador vai comprar essa ideia, não. Porque é um futebol de muita movimentação, de toque de bola, tem muito treino desse jeito. E se o jogador não aceitar isso, não tem jeito. Ah, eu quero o rachão, não vai dar certo. O Dorival não é técnico de rachão. O Dorival é técnico estudioso. Que ele analisa, ele vê, ele põe os cones ali, os caras ficam trocando passe aqui, de lá, campo reduzido e tudo mais. Se o jogador compra essa ideia, dá certo. Aliás, me estranhou muito ele não ter conseguido implementar no São Paulo o que ele fez no Santos. Para mim, no primeiro momento, olhando assim, os jogadores não compraram a ideia dele. Estava no momento de desespero do time. Pode ser também. Se ele tentou implementar alguma coisa. A boa do Dorival é o começo de temporada. Que ele consegue... Quando ele chegou no Santos, na segunda passagem, ele chegou no Santos em maio. O Santos tinha acabado de ser campeão paulista com Marcelo Fernandes. Começou muito mal o Campeonato Brasileiro, estava lá entre os últimos. E depois de uma goleada sofrida em Goiânia, diante do Goiás, por 4-0, uma atuação pífia do Thiago Maia, o Marcelo caiu. E o Modesto contratou o Dorival para espanto de muita gente. Em um mês o time já estava jogando bem. Tudo bem, não era o final de temporada como é agora. O Santos não estava com a corda no pescoço como o São Paulo esteve. Mas, volto a dizer, é muito importante que o jogador compre a ideia. E aí entra o trabalho do Raí. Mas se não comprou esse ano... E o elenco mas aí essa é uma dúvida que fica para nós aqui. Não comprou ou o Dorival... Nem botou a venda. Exato, nem botou a venda. Bom, escuta, vamos tirar esse time dessa situação. Vamos salvar. Em janeiro nós começamos a trabalhar. Internamente, eu tenho uma informação que bate muito quando o Pascoal. Muita gente no São Paulo não estava feliz com eu já falei isso aqui. Eles querem o Cuca. Já dei informação aqui. Tem uma ala forte no São Paulo. E eu conheço essa ala. Eu não vou dar nome aos bois aqui, tá? Não posso. E essa ala quer o Cuca no São Paulo. Eu já falei isso aqui várias vezes. E a pressão que tem um erro, né? A pressão que o presidente do São Paulo sofre para mudar o treinador é a mesma que ele exercia quando ele queria tirar o Muricy. É igual. O pau que bate em Chico daí Francisco. Quem é essa ala? Quem são esses caras? Conselheiros, pessoas ligadas. Vamos passear. Bastante conselheiro. Uma coisa, tem gente muito próxima do presidente que também quer que uma mude. coisa que o Paulo Nobre fez no Palmeiras, que ele estava coberto de razão. O Paulo não dava ouvido pra ninguém, não. Melhor coisa. O Paulo tinha lá o Alexandre Matos, né? E porta fechada. E lá no Palmeiras, no conselho do Palmeiras, ele era chamado de nariz em pé, de prepotente, porque ele não olhava pra ninguém. Presidente de clube que trabalha com a porta aberta, o dia inteiro, blá, blá, blá. Esse é o presidente do Palmeiras atual, Maurício Gagliotti. Agora, explica aí pra mim, vamos colocar aí, desde que o Leco assumiu o São Paulo, vamos ver quantos diretores de futebol já passaram pelo São Paulo. Não, mas o Quimelo eu acho que é da época do ele assumiu, o Leco assumiu 27 de outubro de 2015, quando o Aidar saiu. Então foram 8 dirigentes que passaram, 8 diretores de futebol. O Quimelo, que ele demitiu, o Gustavo Vieira, que ele contratou, o Ataíde Gil Guerreiro, o Luiz Cunha, Jacobson, Marco Aurélio Cunha, Pinotti e Raí. Olha, nós estamos falando de praticamente 2 anos, 2 anos e 2 meses. 7 treinadores. Cunha. Milton Cruz, Balsa, André Jardine, Ricardo Gomes, Pintado, Rogério Ceni, Dorival Júnior. O Osório foi o Aidar.
Então, olha, em 2 anos, praticamente, vai 2 anos e 2 meses, ô meu menino, 8 diretores de futebol e 7 treinadores. Então, respondendo aí da sua pergunta se o Raí dará Faz certo... a conta aí, Flavinho, a média de quanto em 2 anos? O Raí, cara, ele tá cheio de boas intenções, tá na cara. O Raí, ele tá assumindo um cargo ali, ele tá com uma expectativa muito boa, ele inclusive disse a respeito da carta branca, ele tá acreditando no Leco. Mas volto a falar aqui, a diretoria do São Paulo, ela gosta de utilizar ídolos aí como hospedeiros para tentar encobrir a sua incompetência. É muito importante o Raí ter cuidado em quem ele vai acreditar, em quem ele vai confiar dentro do Morumbi. Não se esqueçam que o Rogério Ceni, quando foi demitido do São Paulo, até inclusive o próprio Leco havia dado uma declaração para uma rádio, eu acho, ou um canal de televisão, falando aí que o Rogério era um dos responsáveis, aí apontou o Rogério pelo declínio técnico do São Paulo, colocando o São Paulo numa rota de colisão com a zona de rebaixamento. E o Rogério postou numas redes sociais dele aí, que ele, não sei se foi no Facebook ou no Instagram, a seguinte frase: não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois canalhas também envelhecem. Eu não sei se ele quis dizer isso diretamente ao Leco, mas coincidentemente, pelo fato de, na ordem cronológica... Não sei. Não sei também, porque o Rogério não morre de amores por você. O Rogério também não morre de amores por você. É? Então não sei. Você também não? Não, eu não postaria isso a seu respeito, mas o Rogério o não sei. Benja falou que postaria. Que o Benja também não vale nada. O Benja é sincero. Então, eu não sei com relação a esse post do Rogério. Mesmo? Não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem. É bom dizer que Vermes também. Os canalhas pintam o cabelo. Porque o cara que é canalha, ele pinta o cabelo. Benjamin! O Benjamin! Olha lá! ele falou, O Benjamin! você pinta o cabelo? Não é que ele pinta, ele dá um retoque. É micropintura no paralama, sabe? Que só pega Se eu aquele lado. pintasse, eu falaria, não tem problema nenhum. Ô Benjamin, é bom lembrar que o presidente do São Paulo disse que deu ao Rogério Ceni toda a sustentação necessária e o que ele pediu para a montagem do time. Não, detalhe aqui, Inclusive, Pascoal, nesse os post aqui, o reforços, Rogério mas ele ele não vendeu o cita o time Leco, inteiro tá? pro Rogério. O Rogério não cita o Leco. Mas tudo dá a entender, Pascoal, que talvez ele deva ter feito Porque uma essa menção manifestação do ao Leco. Rogério veio após a manifestação do presidente do São Paulo. Sim. É isso que você está falando. E você tem razão no retrato que você está passando. O São Paulo tem muitas divergências internas. O São Paulo já, há um tempo bem recente... Pascoal, essas só um minuto, eu quero que você me explique como é que em 2 anos podem ter 8 diretores de futebol e 7 treinadores. A cada 3 Mas meses tem. cada caso que você for analisar aqui... Foi a ordem cronológica é um pro caso, Pascoal é um ver. caso diferente. Peraí, então, Benjamin. você vai explicar. É uma situação diferente. Mas tudo bem, é uma situação diferente, dos técnicos Pascoal. ali, dos Como é que 7, você tem quer que o 3 time interinos. desse... Olha lá, Três por exemplo. interinos. olha lá. Ah, não tô vendo, Outubro de 2015, o Leco assume a presidência. Tá, aí é o seguinte... Outubro de 2015, ele demite o Quimelo e contrata Gustavo Sim, Vieira. o Quimelo, e o vice-presidente... que havia sido Era, contratado. Pascoal, era o Otaíde Gil Guerreiro. O Quimelo... Março, calma, Pascoal. Março de 2016. Vou explicar um por um. O Ataíde deixa o vice de futebol e o Leco contrata Luiz Cunha. Olha quanto tempo dura cada um. Junho de 2016. Luiz Cunha pede demissão por discordar de Cueva, anuncia Médicis como vice e Jacobson na diretoria. Jacobson é bom. Setembro de 2016. Gustavo Vieira sai da direção, Marco Aurélio Cunha substituto. Cara, ninguém esquenta, não os técnicos? Cadê não os esquenta nem a cadeira. Vamos mudar a página. Dezembro de 2016, Marco Aurélio Cunha deixa São Paulo. Abril de 2017, Leco é reeleito, Pinotti assume o futebol. Médicis, José Carlos Ferreira Alves e Chapecó são os adjuntos. O Chapecó continua porque ele é advogado do... Dezembro de 2017, Pinotti pede demissão, Leco pede que Chapecó fique. Dezembro de 2017, Raí assume a diretoria de futebol. O que mais tempo ficou E com aí, o Pinotti? Pascoal? Ninguém fica no cargo. O que mais tempo ficou foi o Pinotti como 7 meses. 7 meses. Agora, nisso Já tava aí... demais, é o presidente o Marco Aurélio, todo mundo sabia que ia sair. Ele já tinha dito, anunciado. Tinha prazo de validade. Tinha prazo de validade. Ele entrou para salvar o São Paulo em 2016. Ponto. Quando o Leco foi reeleito, o Pinotti já era do marketing e ele foi conduzido ao futebol do São Paulo Futebol Clube. O Zé Carlos Ferreira, que é advogado, também estava no departamento médico, ou departamento técnico lá de montagem de elenco e tal, junto com o Pinotti, saiu. O Chapecó saiu, mas voltou. Chapecó continua.
é o advogado que continua lá no departamento de futebol. Ele vai seguir, pelo menos é o que está sendo pedido. Inclusive, tem uma ala desses que o Flavinho intitula como conselheiros chatos, que quer a presença do Chapecó como dirigente remunerado do São Paulo Futebol Clube. Já há um pedido feito também ao presidente do São Paulo. E essas outras modificações são com o passar do tempo. Teve um diretor que discordou do Cueva das liberações. Esse cara foi o que mais fez a diferença ali. O Luiz, qual que era o nome dele? Era Luiz Cunha. Que era um cara absolutamente esclarecido. E um cara que o elenco adorava, cara. É? Um cara que o elenco adorava. Esse Luiz Cunha foi o diretor de São Paulo, Pascoal, que mais fez a diferença ali dentro. Cara lúcido. Mas não ficou cara quase absolutamente nada. lúcido. O Cueva ficou quase nada. Ele parece que ele teve uma desavença com o próprio Gustavo também. Por causa do Cueva. Então, Por causa do Cueva. mas ele brigou com o achava Gustavo. que o Cueva tinha muita benesse no time do São Paulo. Por que ele pode? Foi a contratação. É. Porque foi aquela época que o São Paulo estava discutindo se precisava contratar o Maicon ou não tinha dinheiro. Isso. E aí o Gustavo foi e contratou o Cueva. Aí ele falou, pô, não tem dinheiro pra cá, mas tem dinheiro pra lá. E ele achava que o Cueva também, quando chegou, tinha muita coisa, muita liberdade. Olha. E aí acabou saindo, o Paulo- cara lúcido que era esse Luiz Cunha. O Paulo Roberto falou, bem, já pergunte ao Barão do Café se a torcida do São Paulo Barão do atrapalha... Café ou Barão de Tefé? Barão do Café, bom. se a torcida do São Paulo atrapalha mais do que ajuda. E pede pro OP dar um alô para Guarabira, para ver se ele sabe onde fica. Onde fica Guarabira? Pernambuco. Aonde? Pernambuco. Cadê? Eu não falei nada. Tem a dupla. Barão do Café, onde fica Guarabira? Paraíba. Paraíba. Sai Guarabira, Sai mais, Barão. Barão, responde aí. A torcida de São Paulo ajuda. Tanto que ajudou e muito nesse ano 2017, foi uma das responsáveis pela permanência do São Paulo na Série A. Muita gente achava que isso não ia acontecer e em um determinado momento, eu também era uma daquelas pessoas que achavam que o São Paulo ia ser rebaixado. Agora, o torcedor de São Paulo precisa entender que há limite para tudo, entendeu? Há limite para tudo. Ele não pode governar o São Paulo. Não pode governar o São Paulo. Embora tudo que o torcedor esteja pedindo aí, o Fabinho Azevedo nos trouxe, seja o que a maioria pensa, mas há que se respeitar e dar tempo e tranquilidade para quem está trabalhando no São Paulo. Sob pena de repente, sabe, virar aquele negócio. Bum, explode, entendeu? A presença da torcida é muito importante na arquibancada. Só. Na arquibancada. Ponto. É isso aí. Pascoal, Mais de 1 milhão de torcedores nessa temporada. Pra gente encerrar o assunto São Paulo, tá rolando uma troca Alisson por Hudson, São Paulo e Cruzeiro? Não, o São Paulo já equalizou a situação. O Alisson pode ser um reforço do São Paulo. Mas o Alisson já jogou no São Paulo. Já jogou no São Paulo. O Alisson E não jogou bem. Não foi bem. O Alisson Foi bem no pode ser... Vasco. Hã? Foi bem no Vasco. Foi bem no Vasco. O Alisson, ele pode ser reforço do São Paulo. Mas o São Paulo acertou com o Hudson um parcelamento de 4 vezes, 4 parcelas por 1,5 milhão de euros, que é o que vale o Hudson, que é o que está escrito no contrato dele. O São Paulo quer. Já acertou parcelar em 4 vezes. Isso já havia sido feito. Agora, o São Paulo pode ter o Hudson como reforço, por que não? Então, vamos aguardar. O Alisson, o Hudson vai ficar Parece no nome de Cruzeiro. dupla sertaneja, né? Hoje tem show de Alisson e Hudson. Edson e Hudson. Eu falei, parece nome de dupla Não, mas a sertaneja. dupla é Edson Alisson e Hudson. Hudson. Você gosta Não dessa conhece. dupla? Pô, da hora. E Não conhece. Da hora. Henrique e Juliano. Você cola no show do Henrique e Juliano. Nossa. Jorge Matheus e Cauã, Jorge Não, Matheus. obrigado, agradeço. Marcos Belo. Vamos ver quem tá mandando. Pode ir no meu lugar. Quer um camarote, eu passo o meu pra você. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp. Você aí. não é do povo, rapaz. Eu não sou mesmo. Vamos ao WhatsApp. Essa é pra você, hein, Pascoal? Alô, torcedor do Vascão. Marrom bombom. Nossa cor marrom.